Paz de Deus a todos, irmãos. Vamos dar continuidade, tá bom? A gente vai lá no site oficial da CCB, Institucional, Estatuto. Nós já analisamos aí até o artigo 7º, tá? Se alguém não viu, pode ficar à vontade, tá disponível aí se você tiver no Instagram, vai estar no IGTV, ou se você tiver no YouTube, vai estar na playlist, né? A gente tem a playlist aí, o Estatuto da CCB, para dar uma compreensão, né? Abrir um pouco a visão da nossa querida Irmandade. Para os que quiserem, claro, né? Os que não quiserem não tem o menor problema. Nós respeitamos aí todas as visões. Vamos aí iniciar o artigo 8º, tá? Vamos lá. Quem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e sua doutrina, conforme consta no caput do artigo aí, 1º e dos artigos 19, 20 e 21, submetendo-se ao santo batismo, ministrado segundo a fé e doutrina da congregação cristã no Brasil, é admitido como seu membro e assume uma responsabilidade pessoal para com Deus. Então vamos lá, queridos, o artigo 8º, ele trata sobre o batismo, certo? Que é uma questão de confissão de fé aí, de pecados perante a sociedade, que você quer servir ali e seguir Cristo. Ela analisa que temos a questão de fé e doutrina aí, né? Ministrado segundo, né, a congregação cristã no Brasil, que temos outras fé, outras doutrinas, dependendo da denominação aí, muda um pouco a doutrina ou não, certo? É a visão daquela denominação sobre a palavra, né? Pega algumas partes doutrinárias, enfim, mas é a questão de visão da doutrina da CCB. Talvez você não concorde com alguma coisa da doutrina, mas a visão doutrinária da igreja é a visão que ela tem ali nos 12 pontos, né, de doutrina. Ela é a visão que a instituição tem. Talvez alguma pessoa possa ver de alguma outra forma, que não tem problema, mas a da instituição é aqueles 12 pontos de doutrina, tá? E ela coloca aqui, ó, que se você se batiza, certo? Você é admitido como membro e assume uma responsabilidade para com Deus. A questão de membro aqui, temos uma dificuldade, né? A pessoa não consegue identificar o que é um membro de direito e um membro de fato dentro da igreja. Quando a pessoa se batiza, ela vira um membro de fato dentro da igreja. Ela é um membro que ela tem responsabilidade perante Deus, né? Ela faz conjunto no corpo da igreja. Agora, tomar decisões da ordem administrativa da igreja, da ordem legal da igreja, aí ela não pode, porque ela não é um membro de direito, né? Ela não tem um registro específico pela lei brasileira, ela não tem autoridade sobre as coisas materiais da igreja. Mas ela é um membro junto ao corpo de Cristo, ela faz parte ali, ela é um dos membros do corpo de Cristo, certo? A pessoa tem muita dificuldade de entender essas duas coisas. Mas o corpo de Cristo são coisas espirituais, né? O membro de direito ele já trata de coisas materiais e espirituais. Mas o membro de fato ele só pode tratar de coisas espirituais. Materiais ele não pode, até porque ele não tem legitimidade para isso, tá? Vamos analisar aqui o tempinho, 3 minutos, tá tranquilo. A gente vai dar continuidade no parágrafo 1º. Não faz jus a qualquer remuneração o membro exercente de qualquer cargo ou função, ministerial ou não, pelo exercício dessas funções. Então isso aqui é bem sabido, né? Ou quem não sabe, seja o irmão membro do ministério ou não, seja ele porteiro, irmão do som, a irmã organista, irmão músico, enfim, eles prestam um serviço voluntário, eles não têm nenhum valor por isso, eles não têm um salário, certo? Dentro da ótica da CCB é assim que funciona. O parágrafo 2º, ele já trata uma coisinha um pouco mais complicada, mas vamos lá. A congregação cristã no Brasil poderá arcar com o custeio de viagens missionárias, quer no Brasil, quer no exterior, desde que previamente autorizadas por deliberação do Ministério, em reunião, não possuindo essa liberalidade de natureza remuneratória. Então, o que acontece? Se vai fazer uma viagem, a congregação pode custear essa viagem. Se o irmão precisa fazer alguma viagem para algum lugar do país ou no exterior, esse irmão pode ser custeado. A custa, quanto vai custar os gastos que ele vai ter nessa viagem, podem ser mantidos pela instituição. A igreja pode manter, certo? Então, apesar de ele não ter um salário ali mês a mês, toda vez que ele for viajar, se o conselho ali de anciãos achar necessário, ver que é necessário, ele pode ter um valor liberado para ele fazer essa viagem e voltar. Agora, qual é o controle, como não é um controle, aí já é uma questão que já está mais em tópicos de ensinamentos, né? Como deve ser, como não deve, enfim.
Vamos lá dar continuidade. E pelo ministério, né? Vamos esquecer que o ministério é ancião, cooperador de ofício ministerial e diácono. Esses três compõem o ministério. Todos os demais são cargos, tá? Segundo o estatuto. Segundo o estatuto. Questões legais, questões morais aí são outras coisas. 5 minutinhos, dá pra gente dar mais uma aprofundada. No parágrafo 3º, o exercício de qualquer atividade voluntária em prol da congregação cristã no Brasil terá a natureza de oferta e assumirá índole de liberalidade. Então, todo trabalho voluntário, seja qualquer irmão que seja, certo? Ele assume uma natureza de oferta, certo? A natureza de oferta, para não ficar com dúvida, aqui, ó, natureza de oferta. Vai assumir a liberalidade como o parágrafo 2º do artigo 7º. Decorrência da natureza da liberalidade, essas coletas e ofertas não geram qualquer direito em tempo algum sobre qualquer pretexto. Então, essas ofertas aqui, ó, ofertas, lá no parágrafo 2º do artigo 7º, ele bate aqui, ó, com oferta do parágrafo 3º do artigo 8º. Então, todo trabalho voluntário é como se fosse uma oferta. Você está ofertando e você não tem direito nenhum sobre aquilo. Indiferente se você construiu a igreja, se você trabalhou, indiferente. Quando você presta o serviço voluntário, você tem ciência, ou deveria ter ciência, né? Se você não tinha, a partir de agora você vai ter, que você não tem direito nenhum sobre aquilo. Independente se você ficou 30 anos, 40 anos ou 50 anos ajudando a igreja e prestando serviço, certo? Para a igreja. Nós temos uma questão um pouco complicada, que nós não temos contrato de prestação de serviços voluntários, que é importante, né? Deveria ser necessário, como nós temos muitos irmãos trabalhando, né? Porque cada músico, cada organista deveria ter um contrato de serviço voluntário, só que nós temos muitos irmãos. Mas cada administração, né, regional tem a capacidade de fazer isso, né? Até porque ela gera o patrimônio, então subentende que os irmãos tenham capacidade. Já deu 7 minutinhos, acho que já está ótimo, né, até aqui. Você já conseguiu entender que não tem nenhum valor, né? Os irmãos aí não recebem nenhuma remuneração. Eles podem ter suas viagens custeadas. A questão de valores, quem vai controlar ou não, tem alguns tópicos, né? E são mais questões administrativas, enfim. E a questão do artigo do parágrafo 3º, né? É que o seu trabalho que você faz para a igreja, você tem que estar ciente que você está prestando um serviço, mas que você não vai ter direito nenhum sobre os serviços que você prestou, caso aí mais para frente você tenha uma divergência, enfim, você tem que estar ciente disso, que você está dando o seu tempo, certo? A sua saúde, o seu trabalho, e você não vai ter nada em troca por isso. Né? Tem alguma questão moral ali, tem um zelo da irmandade, um carinho, alguma coisa, maravilha, mas na questão legal você tem que estar ciente que você não tem nenhum direito, tá bom? Se isso é justo ou não, aí já é uma coisa que você tem que refletir dentro do seu pensamento, dos seus valores, se isso é justo ou se não é justo, tá bom? A gente está passando aqui os fatos. Esses são os fatos e contra fatos não há argumento, tá bom? Então, essa é a nossa parte que nós temos aqui perante Deus, para trazer para a Irmandade. E Deus seja louvado e paz de Deus, amém.